Chegando aqui rapidinho para te avisar, hoje você vai aprender esse assunto importantíssimo, princípio de Le Chatelier, deslocamento de equilíbrio. Olha só, na reação de combustão do metano, onde nós temos uma variação de entalpia de menos 890,3 kcal por mol, quando a temperatura é aumentada, o equilíbrio se desloca o quê? Para o lado dos produtos, para o lado dos reagentes, ou não há alteração? Vem comigo, já descubra, aprenda e seja aprovado em Química. Galera, a primeira coisa que eu tenho que observar que todo equilíbrio químico vai ter essas duas setinhas aqui. Isso é uma reação reversível. E olha bem, quando eu tenho o meu ΔH com um sinal negativo, ele me diz o quê? Que eu tenho uma reação exotérmica e a liberação de energia térmica. Sendo assim, o calor está no lado do quê? Dos produtos. A setinha está apontando o quê? Para os produtos. Mas por que ela está apontando para os produtos? Porque a minha energia está no lado dos produtos, porque a minha reação é exotérmica. No sentido contrário, tá legal? No lado dos reagentes, eu tenho o quê? A reação endotérmica. Quando eu aumento a temperatura, o equilíbrio vai se deslocar para o lado quê? Da reação endotérmica. Nessa reação, o lado endotérmico é o quê? Onde há metano e o gás oxigênio, ou seja, no lado dos reagentes. Tá legal, prof? Você falou da temperatura. Então, quando eu aumento a temperatura, o equilíbrio vai se deslocar para o lado quê? Do sentido da reação endotérmica. Já quando eu diminuo a temperatura, o equilíbrio se desloca para o lado onde está a reação exotérmica. Mas e agora, quando eu aumento a pressão? Quando eu aumento a pressão, o equilíbrio vai se deslocar para o lado onde eu tenho o quê? O menor volume. Quando eu diminuo a pressão, o equilíbrio vai se deslocar o quê? Para o lado de maior volume. Olha bem nessa reação. Se eu aumento a pressão, para qual das três alternativas o equilíbrio vai se deslocar? Veja que aqui eu tenho 1 mol mais 2 mols. No lado dos reagentes eu tenho o quê? 3 mols ou 3 volumes. Já no lado dos produtos eu tenho 1 mol mais 2 mols, eu também tenho 3 volumes. Veja que em cada lado eu tenho o quê? O mesmo número de volumes, tanto no lado dos reagentes quanto no lado o quê? Dos produtos. Sendo assim, não vai haver o quê? Alteração de equilíbrio, tá legal? Porque em ambos os lados, quando eu aumento a pressão, eu encontro o quê? Tanto nos reagentes quanto nos produtos, o mesmo número de mols, o mesmo volume, tranquilo? Mas, prof, se eu aumentar a concentração dos reagentes, por exemplo, se eu aumento a concentração do metano, se eu aumento a concentração de um lado, o equilíbrio vai se deslocar no sentido contrário. Então, por exemplo, se eu aumentei a concentração no lado dos reagentes, o meu equilíbrio vai o quê? Para o sentido direto, ou seja, para a formação de produtos. Tá? Se eu, por exemplo, aumento a concentração do CO2, tá legal? Aumentei a concentração do CO2, para onde vai esse deslocamento do equilíbrio? Vai para o sentido quê? Contrário a dos reagentes. Beleza? Então, recapitulando, se eu aumento a temperatura, tá legal?
da reação, o equilíbrio vai se deslocar para o sentido onde tiver a reação endotérmica. Se eu diminuo a temperatura, o equilíbrio vai se deslocar aonde estiver o sentido exotérmico. Na pressão, se eu aumento a pressão, por exemplo, eu tenho aqui o N2 mais 3H2, que é igual a 2NH3, tá? Aqui eu tenho 1 mais 3, 4 volumes. Aqui eu tenho apenas 2 volumes. Se eu aumento a pressão do sistema, nesse exemplo aqui, o equilíbrio vai o quê? Para o lado onde tem o menor volume, ou seja, a produção ou formação de amônia. O equilíbrio vai o quê? Para o sentido direto. Tranquilo? Se eu tenho nos mesmos lados o mesmo número de volume, não vai haver alteração, como nessa reação de combustão do metano. Agora, se eu aumento a concentração de N2, o sentido vai o quê? Se deslocar para a formação ou produção de amônia. Coloquei muito reagente, o equilíbrio vai o quê? Tentar se ajustar nessa maior concentração de reagentes, o quê? Formando mais produtos. Tá legal? Muito simples, muito fácil. Dúvidas, já manda aqui nos comentários. Se você gostou, já se inscreva, já curta, dê seu like, espalhe o nosso canal.